Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa terça-feira, 20 de fevereiro, agora na Espanha, 21 horas e 15 minutos, no Brasil, 17h15 da tarde. Gente, aquela mega agulhada da BTC há poucos minutos atrás, onde ela bateu na mínima 50.760, só veio visitar a Laura aqui da nossa banda de VWAP semanal. Rapidamente a BTC voltou para o próprio patamar da VWAP semanal, mas tem uma coisa que os cavaleiros do Apocalipse que encheram a minha caixa de mensagens, dizendo que a BTC estaria indo para 44, depois para 38. Eles ficaram muito empolgados com essa queda. Mas foi só uma visita a Laura, até para poder aliviar também o book, já que havia muita gente alavancada no sentido long. Mas o que poucos enxergaram antes desse dump, que na verdade aconteceu por conta da eventual possibilidade de um novo aumento na taxa básica de juros, já vou falar disso. A ata do Fed está talvez sinalizando um novo aumento, já vou falar disso. É que logo, um pouco antes, minutos antes, a gente chegou a bater 52.985. A gente superou aquele topo de 15 de fevereiro, que estava em 52.816. Ou seja, muita gente alavancada, a ata do Fed dando a entender que ele poderia aumentar pelo menos mais uma vez em 0,25 a taxa básica de juros nos Estados Unidos, porque a inflação lá não está dando trégua, mas eu acho que isso não vai acontecer, até porque o sistema bancário norte-americano está virtualmente quebrado, e se isso acontecer, aí vai no médio prazo vai ser muito bom para a BTC, porque aí sim a rodada de impressão para salvar os bancos vai ser brutal. O DXY tombou hoje, chegou a estar caindo quase 0,30, está desenhando um corpo real vendedor muito interessante. Amanhã deve cair ainda para buscar a MM200, que exerce uma força gravitacional. A BTC só não explodiu por conta dessa possibilidade de um eventual novo aumento na taxa básica de juros. No renco, essa queda, toda essa volatilidade nem ameaçou ensaiar o desenho de um box vendedor. Pelo contrário, a gente segue ameaçando desenhar mais um box comprador. A gente sabe que essa sequência só vai parar em 60 mil, que é essa congestão aqui, que está lá em 60 mil. Nos outros time frames, segue o game. Esse Morobuzu, que está sendo desenhado nessa semana, é um irmãozinho do Morobuzu da semana passada, e são os irmãozinhos que vão levar a BTC para 60 mil dólares. No diário, a gente basicamente encostou aqui na upper do canal de Keltner, mas segue uma pressão compradora brutal. Como alguém em sã consciência pode defender um viés de baixa com um gráfico desse, onde o ativo basicamente só transita por cima da upper do canal de Keltner? Então a nossa parada, a nossa corretiva mais contundente, por assim dizer, só vai se dar em 60 mil dólares. Esse nosso ciclo tem ostentado corretivas, as corretivas mais violentas em torno de 20%. Então, quando bater essa corretiva aqui, que levou a BTC desse topo, deixa eu pegar esse topo aqui do dia 11 de janeiro, a gente chegou a fazer no target da onda 1, 49 mil dólares, né? Deu 48.969. Do topo ao fundo dessa onda 2, corrigiu 20,51%. Então a gente pode prognosticar que de 60 mil, vamos botar aqui 60 mil, ao fundo, se corrigir 20%, esse ciclo tem corrigido, a BTC poderia facilmente bater 60, voltar para 50, para depois explodir para 100 mil dólares. Mas isso fica para uma análise a posteriori, porque ainda tem muita coisa para acontecer. Na Seara, nos 5 minutos, vocês vejam que a BTC respeitou religiosamente a nossa banda de VWAP. Encostou na upper, chegou a romper aquele topo lá do dia 15, fizemos a máxima em 52.985, foi para Lauer e aí voltou para a galera, voltou para o patamar da VWAP. Os sinais na sala de sinais fecharam no gain, com lucro no bolso dos assinantes. Na Seara Fática, o Banco Central de Hong Kong divulgou orientação para autorizar a custódia de ativos digitais por instituições financeiras. É o novo normal. E ETFs de BTC no mercado à vista mostram demanda constante à medida que a BTC
bate uma nova máxima acumulada. É o que eu reportei. A gente rompeu o topo de 15 de fevereiro. Chegamos a fazer a máxima num patamar ligeiramente acima. Chegamos a bater na máxima hoje 52,985. E o advogado pró-cripto que pretende concorrer ao Senado, à cadeira do Senado da República Norte-Americana, concorrendo, né, contra a Elizabeth Warren, o ser humano mais anticripto do planeta, ele iniciou a sua campanha rumo ao Senado, não citando diretamente a criptografia, mas a comunidade criptográfica em Massachusetts está totalmente unida para fazê-lo vencer diante da senadora Elizabeth Warren, que com certeza é o ser humano mais anticripto do planeta. E os traders estão flertando com a ideia de um novo aumento na taxa básica de juros pelos Estados Unidos. A ata da reunião de janeiro acabou revelando que estaria no radar a possibilidade de um novo aumento. Mas o Fed, gente, ele precisa se comportar como um banco central. Não basta ser... Não basta... a mulher de César não basta ser honesta, né? Tem que parecer honesta. No caso aqui do Fed, o Fed precisa falar uma coisa, nem que ele faça outra depois, mas ele precisa, para controlar a inflação, que também tem um aspecto psicológico, ele precisa ameaçar novos aumentos, mas o estresse no sistema bancário norte-americano é tamanho e a grana dos bancos regionais e de pequeno porte, em sua maioria, acabou ficando presa naqueles treasuries de longo prazo, pagando 0,25, com taxa, na época que a taxa estava quase zerada, e o mercado reprecifica esses treasuries que vão prender o dinheiro por 10 anos pagando 0,25, descontando a taxa atual. Então, se o dinheiro vai ficar preso 10 anos pagando 0 ou 0,25 e a taxa hoje, se o Fed aumentar mais uma vez, vai para 6%, 6 vezes 10 é 60%. Na prática, o mercado desconta 70% do valor de face desses títulos. Ou seja, se o Fed fizer isso, a quebradeira no sistema bancário de médio e pequeno porte nos Estados Unidos vai ser brutal. O Fed já estava dando a entender que poderia iniciar a redução da taxa básica de juros ainda nesse semestre, o que não está fora de radar. Como eu falei, o Fed precisa adotar uma postura de banco central. Eles precisam ameaçar, até porque a função deles é controlar também esse aspecto psicológico da inflação. Mas na minha leitura, se eles aumentarem, a quebradeira bancária vai ser tamanha que a rodadinha de impressão vai levar a BTC para $1 milhão, já que a grande força motora que expande o market cap da BTC é o Money Supply, que é composto também não só da impressão de dinheiro, mas também do endividamento. E para salvar banco, vem uma rodada estilo subprime, onde o próprio balanço patrimonial do Fed vai inchando, comprando treasuries e bonds emitidos pela Secretaria do Tesouro. E, enfim, a rodada de salvamento do bailout vai ser brutal. E os Estados Unidos bloquearam um pedido de cessar-fogo para interromper o ataque de Israel a Rafah, na faixa de Gaza. Os Estados Unidos exerceram o seu poder de veto e bloquearam esse pedido de cessar-fogo. O fato é que essa caçada de Israel aos terroristas muito se assemelha à caçada norte-americana aos terroristas da Al-Qaeda. Fundamentalmente, não há nenhuma diferença. E apesar das falas absolutamente infelizes do presidente brasileiro, o Lula, comparando as mortes de civis na faixa de Gaza ao Holocausto, o fato é que o Lula ele parece fechar os olhos para um Maduro, ou para um Xi Jinping, ou para um próprio Vladimir Putin, já que esses três matam por dia, talvez muito mais do que Israel possa eventualmente ter ceifado de vidas desde a fundação do Estado de Israel. Isso defendendo o próprio povo e o próprio Estado de Israel de ataques covardes
como esse perpetrado pelo Hamas. Na verdade, os Estados Unidos simplesmente autorizam Israel a caçarem os terroristas do Hamas, a exemplo do que os Estados Unidos fizeram com os terroristas da Al-Qaeda. Ou seja, a comparação do presidente Lula foi absolutamente infeliz e, enfim, a Rússia prendeu uma americana que estava turistando pela cidade de Ekaterimburg, no centro da Rússia, já que ela teria usado uma rede social antes de entrar no território russo e feito uma doação de pouco mais de $50 através de um aplicativo de rede social para a organização Ransom for Ukraine. Ela foi acusada de alta traição e por financiar o inimigo, enfim. É o que eu reportei. Eu estive na Lituânia para passar a última Navidade, o último Natal, e ali eu fui até o Báltico, né, ali na cidade de Klaipėda, que fica no litoral báltico ali da Lituânia, e eu tava a 40, 50 quilômetros de Kaliningrado, que é um enclave russo ali no litoral do Báltico, um oblast. Os lituanos, eu queria conhecer Kaliningrado, mas os lituanos falaram que pode eventualmente haver muita burocracia na saída do território russo e que era altamente recomendável que eu não cruzasse a fronteira da Lituânia com Kaliningrado, com o território russo. E foi o que eu fiz, mas para os desavisados, como essa americana que acabou turistando na Rússia, mas esqueceu que havia feito uma doação, havia financiado o inimigo, agora ela está presa, acusada de alta traição. Enfim, gente, a BTC nesse cenário hecatômbico nuclear segue muito resiliente. Isso aqui fatalmente vai explodir em direção a $60 mil. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço, fiquem com Deus.